Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Vasco, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco no podcast da ProScout e esperemos que seja um momento muito bem passado, onde podemos falar sobre a tua ainda curta carreira, por seres um treinador jovem, mas que já deixaste excelentes resultados e excelentes impressões nos trabalhos que tens feito, e esperemos falar sobre isso durante este episódio. Obrigado, agradeço também o vosso convite para estar com vocês. É sempre um gosto podermos partilhar aquilo que são as nossas ideias também, tanto na nossa concepção do jogo como do treino, e podermos naturalmente falar sobre isso, que é aquilo que mais nos apaixona, que é o jogo. Sem dúvida. E precisamente é aí que queremos focar esta nossa conversa, e vamos começar logo pelo início, como costumamos dizer. Quando é que percebeste que querias ser treinador? Sim, há aqui uma conjectura de situações. Eu acabo por fazer toda a formação enquanto atleta no Paços de Ferreira. Portanto, desde os 8 anos aos 18 eu joguei futebol de formação no Paços de Ferreira. E quando há a passagem para o nível sénior, eu consigo perceber que não seria a aposta, como é óbvio. Sentia que não tinha as condições necessárias para seguir com uma carreira profissional, e surge aqui também a necessidade de escolha da opção pela universidade ou por outra qualquer via profissional. Nesse momento, e dada a paixão pelo jogo e por aquilo que era o futebol em si, o objetivo foi tentar entrar na Faculdade de Desporto, em que pudesse licenciar-me em Educação Física e Desporto. Na altura era a licenciatura de 5 anos, portanto, em que à partida nos abriria a situação de podermos lecionar ou de podermos fazer a via treino. O objetivo já seria nessa altura fazer a via treino, e entrei na faculdade e tive a oportunidade de logo no primeiro ano de faculdade poder ficar como treinador adjunto da equipa de sub-17 e da equipa de sub-12 na formação do Paços de Ferreira também, que na altura era o coordenador, o Rui Quinta. Portanto, surgiu essa hipótese, surgiu essa possibilidade. Eu entro na faculdade e tenho a oportunidade de estar no treino, e essa paixão do treino surge mais quando chego ao terreno. Portanto, o facto de poder estar na faculdade a apreender conhecimentos fez-me, por um lado, perceber determinadas coisas, mas a paixão pelo treino surge quando entro efetivamente no treino. A concepção do treino, a discussão do mesmo, a forma como queríamos que a equipa jogasse e a forma como queríamos treinar para que isso pudesse acontecer. E isso depois acaba por me ajudar em todo o percurso de faculdade a procurar seguir determinados caminhos que me pudessem orientar mais para esta via do treino, e que me pudessem ir respondendo às perguntas e às dúvidas que eu ia tendo, tanto ao nível das ideias trocadas com outros treinadores da formação, como com as vivências que íamos tendo na faculdade. Portanto, esta paixão acaba por surgir, acaba por crescer, e todo o meu percurso em termos de faculdade foi sempre acompanhado pelo percurso de treino, e portanto esta vivência de treino ajudou-me desde logo a apaixonar-me por aquilo que eu queria fazer e a tentar seguir esta como via profissional. E portanto desde 2003, acho que é 2003, 2004, que inicio a carreira como treinador, e desde aí nunca mais deixei de o fazer. Muito bem, ou seja, foi algo natural que acabou por despertar em ti, mas que já vinha, este gosto pelo futebol já vinha de trás. Sim. Já vinha de trás
pelo jogo, por aquilo que eram as vivências de balneário, as vivências de grupo, as dinâmicas de grupo naturais, tudo aquilo que era jogar, o jogar com os amigos na rua, o chegar ao treino a seguir, o ir para a escola e nos intervalos jogar à bola. Portanto, tudo isso sempre foi uma paixão grande, o jogo e as dinâmicas do jogo. E depois, naturalmente, depois da entrada na faculdade e da entrada no treino, a paixão pela essência do jogo e pela concepção do jogo e pela percepção daquilo que era o jogo em si, acabou por trazer ainda mais entusiasmo àquilo que eu quero que seja a minha carreira profissional. Muito bem. Estavas a dizer que foste treinador adjunto dos escalões de formação do Passos de Ferreira. Entretanto, também foste treinador adjunto dos escalões de sénior, foste campeão distrital Colixa e voltaste depois aos escalões de formação do Passos, onde foste treinador do Diogo Jota e entre outros jogadores. Nessa altura achavas que o Jota ia chegar ao patamar que está hoje? E já era um jogador diferenciado na altura, e lembro-me que fizeram uma excelente temporada e ele apresentou um excelente rendimento contigo, mas já perspectivavas este crescimento todo e este potencial? Pelo início da pergunta, sim, eu efetivamente comecei na formação do clube. Depois, entretanto, tenho várias saídas para outros clubes, como o Lessa ou o Robordosa, também como treinador adjunto. Acabamos por ser realmente campeões distritais no Lixa, e nesse momento surge também o convite para regressar a Passos já como treinador principal dos júniores, sendo que o desafio era a promoção dos jogadores para a equipa profissional e tentar naturalmente acompanhar com resultados uma possibilidade de aquilo que me foi pedido sempre na altura em termos de resultado desportivo, era a manutenção do clube na primeira divisão nacional de júniores, e nós procuramos que fosse possível projetarmos os nossos jogadores para a equipa profissional e ao mesmo tempo tentarmos chegar a uma fase final de júniores, que felizmente foi conseguida. Durante esses 3 anos que estivemos, efetivamente houve, penso que 9 ou 10 contratos profissionais que foram feitos, vários jogadores que passaram da equipa de júniores e de todo o processo de formação para a equipa profissional. Um deles é realmente o Diogo Jota, é o caso mais mediático, e felizmente o Jota, já no momento em que nós o apanhamos, ele era sub-18 ainda, já estava connosco porque nós só tínhamos uma equipa de júniores e ele ficou imediatamente connosco. No início não foi um momento fácil, porque os primeiros 15 dias o Jota não estava a treinar muito bem. Eu acabei por falar com ele e ele demonstrou-me o porquê das coisas não estarem a acontecer. Ele tinha tido uma época de juvenis em que também no Gondomar ele jogava tanto pelos juvenis como pelos júniores, portanto ele tinha algum desgaste acumulado. Nesse momento eu acabo por lhe dar 1 ou 2 semanas de férias, já não me recordo, e quando ele regressa realmente já era notório que era um jogador diferenciado. As condições individuais que ele tinha eram muito, muito interessantes, porque ele apresentava sempre um registro de compromisso e de treino muito elevados. Era um miúdo já muito maduro para a idade que tinha 17 anos, mas era já muito maduro, sabia muito bem o que queria, treinava muito bem, era muito competitivo, ele queria sempre ganhar, seja qual fosse o exercício de treino, ele tinha uma paixão muito grande por ganhar, portanto isso normalmente acompanha os jogadores que chegam mais longe, o facto de serem altamente competitivos e de serem jogadores que têm uma dimensão de vontade de vencer muito grandes. Ele nesse momento já tinha isso. Agora, chegar a este nível foi todo um processo que também foi acontecendo. O Jota chega-nos como um médio interior, ou um 10. Efetivamente, na primeira fase da época ele começou a jogar a 10. Depois nós, na segunda fase da época, eu converso com ele e acabei por lhe lançar o desafio de ele poder passar para ponta de lança, porque a nossa forma de jogar o ponta de lança não é a referência de 9 habitual, portanto era um 9 que se mostrava entre linhas, que se mostrava para poder atacar a profundidade, que tinha várias dimensões do próprio jogo em que ele podia criar dinâmicas suficientes para aparecer mais vezes na cara do golo, porque ele nos primeiros 22 jogos da época, que foi a primeira fase, fez só 5 golos, e depois ele no início estava bastante reticente, porque
não era propriamente a posição em que ele queria jogar, porque tocava poucas vezes na bola, como ele dizia. Claro. Mas nós acreditávamos que pela nossa forma de jogar, que era um jogo de muita posse, que ele acabaria por se envolver no jogo e acabaria por ter a possibilidade de, como estava mais perto da baliza, poder fazer mais golos. Efetivamente ele acabou por experimentar, entre aspas, no primeiro jogo da segunda fase, e nós ganhamos 2-0 com 2 golos dele. E ele acaba por me dizer logo: isto é ponta de lança, é que eu quero jogar. E pronto, e em 14 jogos acabou por fazer 17 golos. E portanto isso acabou por fazer com que as pessoas tivessem, ou pronto, que chamasse mais a atenção aquilo que era o desempenho dele. E ele durante essa época fez realmente um crescimento muito grande, porque penso que foi a primeira vez da carreira dele que jogou um campeonato nacional, de toda a formação. Ele tinha ido a alguns clubes e não tinha ficado, né? E acabou por ser resgatado por nós, e acabou por ter esta evolução toda. Nós achávamos desde cedo que ele tinha todas as condições para ser um atleta que chegasse ao nível profissional e que se pudesse impor ao nível profissional, ter esta dimensão de poder chegar a uma Premier League e poder ser um jogador com este nível de dimensão na Premier League, era difícil de prever. Nós, como referi há pouco, sentíamos que ele tinha uma dimensão competitiva muito grande. Ele tem realmente esta abrangência, que tanto pode jogar como ala, como 10, como ponta, como 2 avançados. E depois todo o trabalho que foi feito mesmo em termos de clube acabou por ajudá-lo a queimar algumas etapas importantes. Ele, na segunda época de júnior, já compete no nível profissional. Era o Paulo Fonseca o treinador aqui em Paços. E portanto ele treinava sempre com a equipa principal. Inicialmente começou a jogar por nós, mas a partir de meio da época penso que se estabelece na equipa principal, mesmo a jogar também de início na equipa principal. Portanto era ainda júnior e já jogava na Primeira Liga, numa equipa que estava a jogar para os 6, 7, 8 primeiros. E portanto isso tudo ajudou a que ele pudesse crescer de forma muito sustentada, porque as pessoas não quiseram queimar-lhe etapas em que ele se pudesse queimar a ele mesmo. Foi um queimar de etapas sustentado para que ele pudesse crescer, e ele respondeu sempre de forma afirmativa, com uma humildade muito grande, e com uma capacidade de resposta sempre muito grande a cada desafio que lhe foi lançado. Esse nível competitivo que ele tem, eu penso que o ajuda neste tipo de processos, que é a cada desafio que lhe vai aparecendo um bocadinho mais exigente do que aquilo que ele tem anteriormente, ele tem uma paixão muito grande por vencer esse próximo desafio a seguir. E eu penso que isso ajuda a que ele realmente tenha superado etapas, e penso que já ultrapassou todas aquelas que inicialmente alguém perspectivaria para ele. E penso que ele não vai ficar por aqui. Da forma como ele está a crescer e da forma como ele é humilde e se mantém, o mesmo Diogo Jota que era nos júniores em termos de personalidade, mantém-se neste momento, porque eu ainda falo com ele algumas vezes, e sinto essa mesma humildade e esse mesmo carácter que ele continua a demonstrar. Portanto, é naturalmente um motivo de orgulho poder ter passado por nós e podermos ter o contributo que foi possível naquele momento, e ser uma das pessoas que passou pela carreira dele e que no nosso bocadinho também o ajudamos a ele poder atingir este nível. Sem dúvida, e está a fazer uma época espetacular. Vocês, entretanto, depois têm um período muito positivo nas épocas que estiveram nos júniores, e isto também, de certa forma, ajuda a que acabes por ser convidado para ser a treinadora adjunto da equipa principal. Mas de repente vês-te numa situação em que tens de assumir interinamente a equipa, tinhas 33 anos, ganha no primeiro jogo ao Boa Vista, depois perdem com o Braga e convidam-te para assumir a equipa de forma definitiva. Sentias-te preparado nessa altura, com 33 anos, assumir uma equipa como o Paços de Ferreira na primeira divisão? Eu penso que nesse momento, e efetivamente aquele terceiro ano de júniores foi o culminar de um ciclo que foi importante para nós, e surge efetivamente o convite para podermos fazer parte da equipa técnica do futebol profissional. Nesse momento o objetivo seria, claro, de amadurecer, de viver outras experiências, podendo naturalmente ajudar o treinador principal, e nem sequer me passava pela cabeça que isso pudesse suceder tão cedo. Aliás,
como é óbvio e penso que é natural, toda a gente percebe que era uma situação que nós não queríamos, porque é sinal que o treinador tinha saído. Nesse momento, o Carlos Pinto sai e eu assumi de forma interina porque era o treinador da casa, mas sempre num registro em que eu sabia que não iria ser eu a ficar como treinador principal, porque o clube estava naquele momento a negociar com um treinador e eu sabia qual era o treinador com quem o clube estava a negociar. Portanto, nós fomos tentando passar uma ideia de jogo que pudesse... Nós estávamos no processo anterior, portanto, algumas coisas que se foram sucedendo, mesmo que o Carlos Pinto tivesse continuado, ele também iria fazer algumas alterações, porque nós vinhamos de uma série que não era muito positiva, e portanto ele também iria mudar algumas questões, tal como nós também acabamos por fazê-las no momento em que estávamos como interinos. E depois, após as 2 semanas, nós tivemos realmente essa vitória ao Boa Vista e perdemos em Braga, mas tínhamos já 2 semanas de trabalho com a equipa. E ao final dessas 2 semanas, o treinador com quem o clube estava a negociar acaba por não aceitar vir para o Paços de Ferreira e foi para outro clube. E nesse momento o clube acaba por sentir que tinha tido um treinador. Eu já estava a treinar há 2 semanas e acabou por haver ali uma ligação entre os jogadores e a direção para haver ali quase uma chegada de entendimento para que eu fosse o treinador principal. Nesse momento, quando me surge o convite, eu não nego que é um facto que foi tudo muito precoce. Portanto, ser treinador principal com 33 anos não é muito habitual. De qualquer das formas, naquele momento eu sentia-me preparado para poder passar uma ideia de jogo, sentia que o grupo também acreditava naquilo que nós estávamos a passar, sentia também os jogadores entusiasmados com aquilo que era a nossa dinâmica de treino e a nossa forma de liderar o processo, e acabamos por fazer um final de época muito, muito interessante. Nós fizemos, já não me recordo, mas penso que foi 23 jogos ou 22 jogos, e fizemos 26 ou 27 pontos. Acabamos por conseguir os 35 pontos a 2 jornadas do fim, já com alguma margem para podermos garantir a manutenção no clube, e isso felizmente foi conseguido. Esse receio nem sequer me passou pela cabeça na altura, a exigência a que estava sujeito por estar numa Primeira Liga, porque naquele momento o foco era tão grande de procurar passar uma determinada ideia de jogo e uma determinada forma de estar em termos de comportamento da equipa, que esse foi muito mais o entusiasmo que nos assambarcou, ou que nos fez estar ali. Nem pensamos muito no que era externo, no que era exterior. Foi sempre muito mais naquilo que nós éramos capazes de controlar, que era o nosso treino e a nossa chegada aos jogadores, para que eles pudessem acreditar em nós e fossem para jogo. E felizmente as coisas aconteceram. Acabamos por conseguir a manutenção, acabamos por fazer uma época estável, e isso acabou por ajudar a que também pudesse fixar, digamos assim, uma determinada forma de jogar, porque as pessoas acabaram por perceber que nós tínhamos pelo menos passado algo, que quem ia ver os nossos jogos identificava uma determinada forma de jogar e de estar. E portanto esse foi o objetivo, de tentar que essa forma de jogar e de estar pudesse traduzir também pontos que nos pudessem naturalmente garantir aqueles que eram os objetivos do clube. Sem dúvida, e apresentaram um excelente futebol e excelentes resultados nessa ponta final. Depois, na época seguinte, em 2017, 2018, as coisas já não acabam por correr tão bem, acabas por sair do Paços, a seguir vais para o Famalicão. O que é que aconteceu na altura no Paços, depois daquele impacto inicial muito positivo na época anterior, quando assumiram a meio da época? A verdade é que naquele momento o clube vive... Eu gosto pouco de falar em desculpas ou em aquilo que possa ter corrido bem ou mal. Só que neste momento de Paços, eu penso que é importante que também as pessoas percebam um bocadinho o porquê de algumas coisas terem acontecido. Porque eu continuo a achar, e agora já vivendo as coisas já com frieza suficiente para não estar amargurado com nada ou chateado com nada, porque já passou muito tempo e felizmente o Paços já está novamente na Primeira Liga e eu continuo a ser sócio do Paços, e portanto nada de extraordinário a esse nível, mas naquele momento eu continuo a achar que as coisas não estavam mal. Nós estávamos na 9ª jornada,
tínhamos 9 pontos, tínhamos uma média de 1 ponto por jogo. Essa média foi a melhor média dos 3 treinadores que estiveram no clube desse ano. E com essa média o clube não tinha efetivamente descido divisão. Nós tínhamos 9 pontos à nona jornada, íamos jogar contra o Estoril, que estava em último lugar, e estávamos em 12º lugar, portanto estávamos longe ainda da zona de descida. Tínhamos 3 pontos a mais do que o clube que descia a divisão, e estávamos em 12º lugar. Ou seja, eu penso que nesse momento ainda já tínhamos jogado na Madeira contra o Marítimo, que não perdia em casa há um ano, tínhamos jogado no Dragão e tínhamos jogado na Luz. Portanto, jogos que a gente quer sempre ganhar, mas que seriam jogos em que a derrota não... Pronto, eram coisas que eram normais no clube. E efetivamente em casa tínhamos 8 pontos conquistados em 4 jogos. Eu lembro-me que tínhamos ganho ao Moreirense e ao Setúbal, tínhamos empatado com o Aves e tínhamos empatado com o Vitória de Guimarães num jogo em que estivemos a jogar 50 minutos com -1. Portanto, parece-me que vendo as coisas desta forma e com esta frieza, eu acredito que as coisas não estavam a correr mal. Mas naquele momento existia um problema de gestão de expectativas. As pessoas acharam que o clube tinha que lutar por algo mais, tinha que lutar pela Europa ou pelos lugares mais acima e mais próximos da zona europeia. E aquilo acabou por traduzir nas pessoas envolventes um sentimento de que estava curto aquilo que estávamos a fazer. E aquilo acabou por trazer alguma intranquilidade e alguma falta de serenidade àquilo que era o desempenho da equipa, àquilo que era também a confiança que era passada para o treinador também, que é sempre muito importante na forma como nós queremos passar também a ideia de jogo aos jogadores e eles sentem essa confiança e essa serenidade de toda a gente que está envolvida no processo. E nesse momento as coisas não estavam serenas e confiantes o suficiente. E portanto, com a derrota que nós tivemos no Dragão, foi uma derrota pesada, as pessoas acabaram por achar que aquele era um momento em que tinham mesmo que mudar. E portanto, não achando eu que estivesse no momento em que já fosse, porque eu não sentia a desconfiança dos jogadores, nem sentia os jogadores distantes daquilo que era a nossa proposta de jogo, acabou por se suceder de nós definirmos que era melhor a saída. Acabei por sair, estive de fora há algum tempo, penso que foi 2 ou 3 meses, e entretanto surge a proposta Famalicão. Esta proposta Famalicão surge a 24 de janeiro, penso eu, a uma semana do fecho do mercado, em que o Famalicão já só tinha 2 inscrições para poder fazer no mercado de janeiro. E tinha perdido o melhor jogador, não seria o melhor jogador, ou tinha perdido o melhor marcador, que tinha já 10 ou 12 golos, que era o Rui Costa, que tinha sido perdido para o Porto B. E portanto, eu acabo por aceitar ir para Famalicão naquele momento. O Famalicão vinha de 5 derrotas seguidas. Nós procuramos inverter um bocadinho esse processo. Num primeiro momento nós conseguimos realmente estabilizar outra vez a equipa e voltar a uns bons resultados. E a certa altura, quando nós falhamos aquele acesso mais acima, portanto aquele cliquezinho de nós nos podemos aproximar da luta pela subida, porque há um jogo em casa contra a Académica que nós perdemos, e como perdemos esse jogo com a Académica, acaba por os objetivos quase que ficarem eliminados. E acabamos por entrar numa fase de, não diria de relaxo, porque não é esse o nosso foco, nem é essa a nossa forma de estar, nem nossa nem dos jogadores, mas acabou por a forma como enfrentávamos o jogo já não ser da mesma forma que nós queríamos que fosse, todos nós, tanto nós como equipa técnica, como os jogadores, como estrutura. E acabamos por não ter um final de época tão agradável quanto desejávamos. Apesar de tudo, mantivemos-nos na segunda liga, o Famalicão manteve-se na segunda liga, e tínhamos mais um ano de contrato, mas nesse momento surge a entrada de investidores que estão neste momento, e nesse momento, quando há a entrada dos investidores, eles acabam por querer fazer uma ruptura com o passado, uma ruptura total, e portanto acabamos por rescindir contrato com mais uma época pela frente, mas já muito próximos. Portanto, nós ainda tivemos
Ali o facto de termos feito ali 3 ou 4 contratações ainda no início do processo. Depois, a seguir, quando o clube é comprado, faltavam 4 dias para começar a época, e é nesse momento em que eu rescindo contrato com o Famalicão. E nesse momento saio eu como treinador, sai a equipa técnica, sai o diretor desportivo, saiu todo o departamento médico, saiu nutricionista, fisioterapeuta, advogados. Portanto, a ruptura com o passado foi total. E, portanto, nós acabamos por ficar nesse momento desempregados. Já muito em cima do mercado. Ou seja, a época começaria, imaginemos, a 26 de junho, e nós acabamos por rescindir contrato a 22 de junho. E, portanto, nesse momento acabamos por ficar desempregados. As situações que foram surgindo a seguir, eu acabei sempre por declinar porque achava que não era o momento certo de entrada, e depois as coisas acabaram por não acontecer tanto quanto eu esperava que pudessem acontecer. Até que a certa altura surge o telefonema do Pedro Alves, do Estoril, para me convidar para o Sub-23, e foi uma decisão que eu tomei difícil, porque quase num espaço tão curto, estava na Primeira Liga e a certa altura ia ao Sub-23 sem demérito ou descrença para qualquer dos campeonatos. Era digamos que uma saída de uma zona mais elevada do patamar em termos de estrutura de equipas para chegar a um Sub-23, mas nesse momento, em conversa com o Pedro, aquilo que também senti foi: não, mas eu quero ser feliz, quero treinar, quero poder mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer, e felizmente foi um passo que eu neste momento acho que foi um passo importante para mim. Conheci uma nova realidade, um campeonato completamente diferente, um campeonato onde também há jovens com muito talento e que me ajudaram também a perceber outro tipo de dinâmicas que podiam ali acontecer, e tive também a oportunidade de conhecer novas pessoas, de conhecer diferentes contextos. Aliás, 2 das pessoas que estão neste momento comigo na equipa técnica trabalharam comigo no Estoril, uma diretamente, que é o Cláudio, que é meu adjunto, e neste momento é das pessoas mais importantes em termos de discussão comigo, enquanto equipa técnica e de crescimento enquanto equipa, e eu conheci também no Estoril. E o Bruno, que estava também na equipa A, na parte de preparação física, e acabamos por também recrutar para estar connosco agora no Projeto Mafra. Portanto, assim, do nada, acabamos por construir novas relações e novas ligações. O tempo que eu estive de fora também me fez perceber algumas coisas que eu queria melhorar e desenvolver, e acabamos por estar neste momento já no Mafra com uma dinâmica diferente, com diferentes situações que quisemos produzir e fazer, e além destes 2 elementos, ainda acresceu aqui o facto de ter também colocado na equipa técnica como adjunto também o Nuno Diogo, que tinha sido meu jogador, inclusivamente em Famalicão, e isso é engraçado por esse facto. Ele terminou a carreira quando eu também termino o contrato com o Famalicão, e acabei por convidá-lo também para fazer parte da equipa técnica, e tem também estado connosco, e portanto neste momento formamos aqui uma equipa técnica completamente distinta do que tínhamos, por força das circunstâncias que foram acontecendo, e muito feliz e muito, muito contente por neste momento estarmos no desempenho que estamos. Muito bem. Antes de irmos ao Mafra, ia-te fazer esta pergunta sobre o Estoril. Tu, um ano e qualquer coisa antes, estavas na Primeira Liga, de repente vês-te numa situação onde estás no Sub-23, já disseste que, pronto, não é desvalorizar a situação, mas é normal haver essas questões, colocar essas reticências, mas achas, e já disseste que sim, mas queria perceber em que medida, é que dar esse passo atrás estavas na primeira divisão, depois estiveste na segunda com o Famalicão, depois ir para o Sub-23 foi importante para agora dares passo em frente e cresceres enquanto treinador. Em que medida, em termos efetivos, é que isso te ajudou a crescer, a ti e aos restantes elementos que te acompanharam? Sim, ajudou-me muito a crescer por várias coisas. Aos 33 anos, como a gente falou há pouco, eu vi-me numa situação de treinador principal da Primeira Liga. E eu já tinha passado por várias situações. Eu tinha passado por campeonatos distritais em termos de formação, campeonatos nacionais em termos de formação,
tinha sido treinador principal no Lixa na primeira divisão distrital, ou na Honra, que acabamos por subir depois ao Campeonato Nacional de Séniores, como falamos há pouco. Já tinha sido adjunto também na terceira divisão. Portanto, tudo isso já tinham sido patamares que eu tinha vivido. E depois a seguir vejo-me na Primeira Liga, e depois a seguir Segunda Liga, e acabei por ir ao Sub-23. E esta ida ao Sub-23 acaba por me dizer que nada é seguro nesta vida. Portanto, nós temos mesmo que nos agarrarmos às oportunidades que temos, e não nos vincularmos ao que quer que seja de desculpas ou de falta de sorte, porque esse não pode ser o nosso caminho. Se nós acreditamos naquilo que nós fazemos, naturalmente nós vamos cometer erros, muitos erros durante a nossa carreira, mas nos momentos em que estamos de fora, nos momentos em que estamos a trabalhar, que nunca nos deslumbremos nem com as vitórias e que também nunca entremos em depressão com as derrotas. E que esse seja um momento de equilíbrio, e esta ida e esta chegada ao Sub-23, partindo da Primeira Liga até chegar ao Sub-23, acabou por me trazer esse equilíbrio e dar-me essa noção de que nem tudo é maravilhoso em determinados momentos, nem tudo é tão mau assim nos momentos em que as coisas não nos estão a acontecer ou não estão a correr bem. E muitas das vezes isso não tem só a ver com a nossa forma de treinar, com a nossa forma de liderar, ou com a forma como estamos a olhar para o processo. E, portanto, temos todos é que conseguir perceber de que forma quisemos agarrar as coisas, de que forma quisemos mudar determinadas coisas na nossa ideia de jogo, porque também as mudamos, de que forma mudamos algumas coisas em termos de liderança, porque eu acho que a liderança tem muito a ver com a genuinidade de cada um de nós. Eu não posso querer ser igual a outro treinador qualquer, mas há coisas em que eu vou moldando em determinados momentos em função de cada contexto, e estas mudanças e estas quebras também na própria carreira fazem com que me dê o prazer de neste momento poder olhar e poder dizer que com a equipa técnica que estamos e no momento em que estamos, que isto é mesmo passo a passo, é nós olharmos para as coisas, cada oportunidade que temos é o momento de nós nos agarrarmos com o máximo de paixão e o máximo de entusiasmo, e de sabermos subir paulatinamente e passo a passo, agarrando tudo aquilo que conseguimos e fazendo com que as coisas possam acontecer de acordo com aquilo que são também as nossas crenças e os nossos objetivos. E, portanto, essa foi uma força maior que nos deu este momento todo para acreditarmos ainda mais que éramos capazes de fazer com que as coisas pudessem andar para a frente. Pois, é como estavas a referir, que essa questão de passares pelas diversas competições, os diversos contextos, e ainda seres um treinador jovem com 36 anos, permite-te olhar para toda essa experiência para trás e perceber que hoje estão numa posição muito melhor e mais preparados para os desafios futuros. Por falar em desafios futuros, fazendo aqui o paralelismo para a situação do Mafra, neste momento são uma das grandes surpresas da segunda liga, com 39 pontos e ocupam um quarto lugar. Quais é que eram os objetivos quando assumiram este projeto no início da temporada? Quando assumimos aquilo que foi a nossa conversa com o Presidente acabou por me pedir, no momento em que estávamos na nossa conversa, que o objetivo primordial era o clube conseguir sustentar-se na segunda liga. Ficar do antepenúltimo lugar para cima, qualquer lugar seria fantástico, porque o Mafra tinha apenas 2 presenças na segunda liga, portanto a primeira presença que teve acabou por descer divisão, depois acabou por subir novamente e a época passada esteve na segunda liga pela segunda vez e acabou por conseguir salvar-se na última jornada. Portanto, foi também um percurso difícil, apesar de ter iniciado muito bem, acabou por depois não conseguir manter o nível exibicional e acabou por também ir atrás dos pontos até à última jornada, e só mesmo na última jornada conseguiu a manutenção. E, portanto, aquilo que naquele momento o Presidente me pedia era procurarmos sustentar a equipa, sabendo que iríamos ter um orçamento extraordinariamente baixo para a realidade de segunda liga. Nós somos, eu não posso dizer com certezas absolutas, mas seremos entre os 2-3 orçamentos mais baixos da segunda liga.
De qualquer das formas, nesse momento, a oportunidade que estávamos a ter de treinar um clube que nos queria ter lá era uma coisa que era importante para nós. Portanto, nós sentirmos que quem nos estava a contratar, na pessoa do presidente, sabia que treinador estava a contratar, porque eu senti isso na conversa que tive com o presidente, e ele disse-me o porquê de querer contratar, que sabia que ia ser um jogo sustentado, um jogo consistente, e que sabia que nós íamos querer, ao mesmo tempo que íamos querer ganhar jogos, íamos querer ter um jogo positivo e que pudesse promover os jogadores, porque era uma coisa que o Mafra precisava. Ou seja, o presidente tem uma paixão muito grande pelo clube, é uma pessoa muito dedicada e muito empenhada, e leva o clube para a frente e consegue puxar o clube e trazê-lo para esta dimensão, mas é um clube que precisa de se profissionalizar mais, que precisa de crescer, porque agora é que se está a sustentar naturalmente na segunda Liga, e portanto nós sabíamos que tínhamos esse orçamento baixo, mas o presidente também me disse que me daria liberdade total para que fosse eu a fazer as escolhas dos jogadores. E portanto eu tive a oportunidade de junto com a equipa técnica podermos observar os jogadores que queríamos para a nossa forma de jogar, de identificarmos aquilo que queríamos e de percebermos quais eram os jogadores que já estavam no clube. Nós tínhamos, penso que eram 11 jogadores no clube, 11 jogadores que tinham renovado contrato ou que tinham contrato da época anterior, e desse registro nós tínhamos esses 11 jogadores que tínhamos e que gostávamos, porque efetivamente gostávamos do perfil de jogadores que tínhamos desses 11. O que nós não conhecíamos, porque não tínhamos trabalhado com eles, era o carácter deles, mas aquilo que nos foi dito também pelas pessoas que tinham trabalhado com eles, na pessoa de Vasco Varão, que era o diretor desportivo no primeiro momento, e que os conhecia, nós reconhecíamos neles o recorte de carácter que nós pretendíamos para a equipa, porque é um momento importante da escolha de jogadores. O perfil, o carácter e a forma como nós queríamos que eles enfrentassem esses mesmos desafios. E, portanto, nesse momento, quando nós iniciamos depois o percurso de escolha de jogadores e depois aí já com o Ademar Hipólito, porque o Vasco, entretanto, tinha saído para o Estoril, aquilo que foi sempre a nossa preocupação foi contratar jogadores que tenham o recorte para a nossa ideia de jogo. Isso é ponto essencial. Mas mais importante ainda do que isso era que pudessem chegar ao Mafra e pudessem sentir que no Mafra não teriam espaço para se desculparem de nada. Teriam que ser jogadores agarrados à vontade de vencer, à vontade de crescer, que pudessem acrescentar qualidade, mas que pudessem, acima de tudo, trazer um compromisso muito grande para o clube. Porque aquilo que nós queríamos era que não viessem só entusiasmados, era que viessem comprometidos. Porque o entusiasmo nós sabíamos que iria passar ao final de 1 mês ou 2 meses, porque o entusiasmo é mesmo assim, nós continuamos entusiasmados há algum tempo, mas aquilo que depois nos agarra no perdurar de uma época que é muito longa é o nosso compromisso. E, portanto, nós tínhamos que conseguir agarrar os jogadores que fossem comprometidos com o trabalho, que fossem comprometidos com a forma de olhar para o jogo e de confiar naquilo que nós estávamos a fazer. E, portanto, todos os jogadores que nós fomos buscar e recrutar tinham perfil em termos técnicos e mentais para aquilo que é o jogo, de acordo com aquilo que nós conseguíamos ver no vídeo, e tivemos a sorte e a felicidade de todas as informações que fomos recrutando para a contratação desses jogadores baterem certo com aquilo que era a nossa análise em termos de jogo. Por isso, aquilo que nós queríamos era recrutar dessa forma, encontrar jogadores que pudessem identificar-se com essa forma, e felizmente conseguimos formar um grupo de 22 jogadores de campo, sendo que um deles ainda é júnior, e 3 guarda-redes, sendo que um deles também ainda é júnior, que tivessem este corte. Tivemos a sorte de conseguir unir um grupo que tem uma ambição muito grande, luta todos os dias com uma alma muito grande, tem uma paixão muito grande pelo treino e pelo jogo, e isso deu-nos a oportunidade de podermos estar neste momento a batalhar jogo a jogo, com uma ideia de jogo consistente e que as pessoas reconhecem como provavelmente a equipa com um jogo mais positivo e com mais qualidade na segunda Liga, e portanto isso é um motivo de orgulho para nós, porque são os jogadores que nos permitem fazer este mesmo percurso. Muito bem. A questão dos jogadores é importante e é interessante, porque era uma pergunta que eu tinha aqui, porque era para perguntar como é que a equipa, ou seja, já explicaste, procuraram jogadores comprometidos,
e interessados, mas do ponto de vista técnico e tático, que características é que procuravam nos jogadores de forma a encaixar na vossa ideia e no vosso modelo de jogo, e como é que trabalharam durante essas primeiras semanas da época para encontrar e identificar esses mesmos jogadores? Aquilo que nós procuramos sempre, porque nós somos uma equipa que queremos ter a bola, e portanto a primeira característica que nós tentamos ver nos jogos que vamos assistindo é que os jogadores é que têm a coragem para, mesmo nos momentos difíceis, e nós procuramos, quando vamos ver determinado jogo de algum jogador, que sejam os jogos mais difíceis, os jogos com as melhores equipas, os jogos em que o nível de resultado e de dinâmica do jogo seja mais difícil, para que nós procuremos analisar se os jogadores nesse momento não se escondem, se são jogadores que têm coragem para se mostrarem para o jogo. Essa é uma característica que nós procuramos muito na forma como identificamos os jogadores e recrutamos os jogadores. Portanto, jogadores que não se escondam do jogo, que independentemente das circunstâncias do jogo, eles se mostram para jogar e não têm medo de ter a bola e de assumir riscos para que possam cumprir com aquilo que é a chegada da bola com qualidade ao último terço. E, portanto, além disso, procuramos sempre jogadores com recorde técnico, que nos procurem ficar com bola e que não percam bola com facilidade. E depois, naturalmente, tem a ver com a questão tática do jogo. Se nós sentimos que vão percebendo o jogo, que fazem movimentos de acordo com aqueles que nós pretendemos, o tipo de recepção que têm, por exemplo, nos alas, nós queríamos jogar com os alas mais por dentro. Portanto, nós procuramos recrutar alas que tivessem qualidade técnica, mas que não fossem alas só de vertigem, que não fossem alas que tivessem só jogo exterior. Nós procuramos que os alas, por exemplo, nós pudéssemos identificar que eram jogadores que nós puxando-os mais para dentro, porque o habitual é os alas jogarem mais fora, se nós os puxássemos para dentro, se eles teriam capacidade para se relacionarem com os outros jogadores, que fossem jogadores que pudessem atacar a profundidade, sim, mas que pudessem relacionar-se com os outros. Por exemplo, se os centrais se tinham condições para sair a construir, mas ao mesmo tempo que soubessem defender, porque nós sabíamos que iríamos passar algum tempo a defender. Portanto, tinham que ser jogadores que soubessem manter uma linha defensiva ajustada, a controlar a profundidade, de que forma é que íamos buscá-los para que eles pudessem controlar a profundidade dessa forma, se eram rápidos ou se não eram rápidos. E, portanto, tentarmos compor o grupo, sabendo que não podíamos fazer um grupo de 30 jogadores, nós não podíamos falhar. E, portanto, sabíamos que queríamos construir um grupo pequeno, curto, mas em que tivéssemos 2 jogadores por posição e que eles pudessem efetivamente lutar pela posição com vontade de a ganhar, para que o compromisso interno e a luta interna pudesse surgir como um momento de luta não só ao domingo, mas diariamente. E penso que efetivamente conseguimos, pela forma como tínhamos muito claro na nossa cabeça como é que queríamos jogar. E, portanto, como sabíamos como queríamos jogar e como éramos nós que estávamos a recrutar para aquilo que nós queríamos, penso que conseguimos identificar e ter a felicidade, naturalmente, de encontrar jogadores que se apaixonassem também pela forma de jogar e que tivessem essa coragem para não fugir, mesmo nos momentos em que às vezes o jogo não estava a decorrer da forma como a gente pretendia. Muito bem. A equipa também reforçou-se muito no Campeonato de Portugal. Isto foi por uma questão de restrições orçamentais ou é um mercado que é preferencial? Isso é um mercado que tu e a tua equipa técnica procuram neste momento, dada a qualidade do mesmo? E se os jogadores que chegaram deste campeonato já estavam identificados pelo clube ou se chegaram através de vocês? A verdade é que os jogadores foram quase todos identificados por nós, até pela mudança de diretor desportivo que tivemos, e foram sempre jogadores que nós fomos identificando perante aquilo que também já trazíamos de alguns jogos vistos. O mercado de Portugal é um mercado que nós gostamos também, por uma razão muito simples. Nós, como eu falei há pouco, da forma como nós queríamos recrutar jogadores que olhassem para o Mafra como uma oportunidade de quererem agarrar e poderem passar para patamares ainda mais altos.
E, portanto, nós queríamos que os jogadores olhassem para o Mafra com o compromisso de quererem estar e de poderem ajudar o clube a sustentar-se e que, ao mesmo tempo, se pudessem valorizar, podendo o clube ganhar dinheiro com eles, ou, se eventualmente acabassem o contrato, poderem se projetar para outras dimensões, mas que, ao mesmo tempo, tivessem deixado uma marca no Mafra em termos de compromisso e de ambição. E, portanto, os jogadores que vêm do Campeonato de Portugal trazem-nos muitas vezes também isto. Trazem-nos uma vontade muito grande de quererem chegar mais acima. Trazem-nos ambição pelo jogo, trazem uma vontade muito grande de querer fazer. E, portanto, é este tipo de perfil que nós também gostamos. Nós fomos buscar jogadores muito jovens também. Nós, por exemplo, os jogadores de empréstimo que temos, que é o caso do Lucas Rodrigues, do Tavares, são jogadores que nós fomos buscar que têm uma idade muito tenra ainda. O Lucas é segundo ano de sénior, o Tavares penso que é terceiro, e que não estavam ainda a ter a oportunidade nos clubes onde estavam. Ou seja, mesmo esses que nós fomos buscar a dimensão superior, nós quisemos que fossem: tu vens para aqui, mas vens para aqui porque tens que fazer acontecer aqui para depois as coisas te poderem acontecer em termos pessoais mais à frente. Mas para isso eles tinham que vir nessa dinâmica de crescimento, entusiasmo, mas compromisso para poderem dar um salto positivo na própria carreira. E por isso eu acho que o Campeonato de Portugal, além de muito competitivo, é um campeonato que tem também jovens e jogadores com muito valor, que têm condições para se poder sustentar numa liga superior, e acho que depois essa liga eles têm que vir do Campeonato de Portugal, chegar à segunda liga e realmente fazerem acontecer na segunda liga para depois poderem chegar mais preparados, mais acima. Sem dúvida. Numa entrevista que deste, chegaste a dizer que queres ganhar sempre agarrado a uma ideia e que o processo é fundamental. Para quem não conhece o vosso trabalho, não acompanha, quais é que são as vossas ideias de jogo e como é que é o vosso processo de jogo, digamos assim? Aquilo que nós procuramos é que o nosso jogo seja um jogo construído para que nós possamos chegar à baliza do adversário com mais oportunidades de golo criadas do que aleatórias. E quero dizer isto com o quê? Nós não somos uma equipa de jogo de segunda bola ou de jogo que eu considero, e isto é a minha opinião só, que eu considero mais aleatório. Nós pretendemos sempre que seja um jogo de coragem, um jogo de equipa que saiba identificar quais são os momentos em que está a atrair o adversário e onde é que o pode explorar. E isso não quer dizer, porque por vezes as pessoas dizem mas se te pressionarem muito à frente tu não jogas longo uma outra vez. Não vejo problema nisso. Agora, a regularidade do nosso jogo não é um jogo longo e de profundidades diretas. Agora, aquilo que nós procuramos é, através do nosso treino, fazer com que os nossos jogadores percebam que nós queremos atrair adversários e queremos ter uma forma de jogar que possa manter a bola connosco para os desorganizar e para chegar à baliza adversária. Nós não queremos ter a bola por ter a bola. Nós não queremos ter em todos os jogos 70% de posse de bola e ter 2 remates à baliza ou 0 oportunidades de golo. Nós queremos essencialmente criar muitas oportunidades de golo. Queremos conseguir ter muita chegada na área com muitas oportunidades de golo. E para isso precisamos de ter um jogo, na nossa ótica, que seja um jogo construído através de dinâmicas, em que os jogadores se identifiquem com as relações que têm posicionais, para que possam, independentemente da forma como o adversário defenda, nós tenhamos capacidade de as ultrapassarmos. Se defendem com uma linha de 5, se defendem com uma linha de 4, se jogam homem a homem no meio, se fazem marcação individual quando os nossos alas vêm aqui ou quando os nossos atrás vão à profundidade, nós queremos é que os nossos jogadores tenham capacidade e que o nosso jogo permita que os nossos jogadores consigam perceber que se nos estão a pressionar aqui, há espaço ali, se nos estão a pressionar ali, há espaço acolá, e portanto que esse jogo seja um jogo de relações e que possa preencher o campo de determinada forma, para que existam sempre ligações e relações de podermos atrair e explorar noutro lugar. E que esse lugar nos permita avançar com o jogo e chegar na área com mais jogadores e com essa chegada ser uma chegada construída. E essa chegada construída tem a ver porque é aquilo que nós acreditamos que dessa forma construída nós conseguimos naturalmente ter mais presença na área, mais jogadores preparados para um momento de perda de bola e que nos garanta um controle do jogo maior. Nós gostamos de ser dominadores
e portanto dessa forma conseguirmos controlar o jogo com a bola, mas com a bola também sempre tendo em consideração que há um momento em que a vamos perder e que nesse momento nós temos que saber defender e temos que saber roubar para que possamos ser uma equipa completa. Muito bem. E é precisamente aí que eu ia destacar agora na questão seguinte, que era, nós fizemos uma análise vossa no site da ProScout, e de facto o Mafra é uma equipa muito completa, uma equipa que sabe ter bola, jogar com critério e qualidade, mas também sabe defender de forma organizada. A minha pergunta era, como é que vocês trabalham diariamente para ser uma das melhores equipas da segunda liga, em termos de processo de treino, como é que vocês conseguem atingir este nível e culminando todas essas ideias e processos de jogo no trabalho diário? A primeira, iniciando por onde iniciaste também, realmente nós também vimos a vossa análise, não sabíamos que iam fazê-la, e dar-vos também os parabéns pela forma como fizeram a análise, porque foi muito concreta e muito identificativa daquilo que realmente nós somos capazes de fazer. Em termos daquilo que é a nossa forma de treinar, o primeiro aspecto tem a ver com os nossos jogadores. Tal como falei até aqui, a forma como se comprometem e como acreditam naquilo que são as nossas ideias, fazendo com que essas ideias sejam já as ideias deles, porque as defendem de forma altamente comprometida, fazem com que as coisas sejam possíveis de acontecer. E depois, pela felicidade que eu tenho enquanto treinador principal, de ter uma equipa técnica que também é ela muito competente. Nós somos uma equipa técnica que todos temos a ideia de jogo clara na nossa cabeça. No momento em que, por exemplo, estamos a trabalhar um exercício em que tem a organização ofensiva, onde nós queremos ter determinados posicionamentos, não há problema nenhum de nós termos, por exemplo, de eu dividir os feedbacks que queremos dar, em que o Cláudio está claramente identificado com aqueles jogadores e até é ele que está a falar com eles, nem sequer sou eu, é ele que está a falar com eles e que está a passar-lhes aquilo que nós queremos. Ao mesmo tempo, há uma equipa que está a defender, porque se estamos a trabalhar um jogo de X jogadores contra X jogadores, há uma equipa que está com bola e outra equipa que está sem bola, e nesse momento, por exemplo, está identificado já no plano de treino que o Nuno Diogo está, por exemplo, identificado com um momento de organização defensiva, ou vice-versa, tanto faz, mas imaginemos, o Cláudio está claramente identificado com a organização ofensiva, o Nuno está claramente identificado com a organização defensiva, o Bruno está, por exemplo, com os médios, ou com os centrais, ou com os alas, ou com os interiores, com o que quer que seja, e eu estou numa dinâmica geral do exercício. Portanto, aquilo que nós procuramos é maximizar tudo aquilo que é o momento em que estamos a treinar. Se nós estamos a treinar, para nós aquele momento é sagrado. E para nós não há desperdício de recursos humanos que temos. Por isso é que nós sentimos que a exigência enquanto equipa técnica tem que ser muito alta. Se nós queremos ser exigentes com os nossos jogadores, a nossa equipa técnica tem que sentir que tem responsabilidades totais a esse nível. E, portanto, eu acredito e confio muito naquilo que é a equipa técnica, e a forma como procuramos dar esses feedbacks é para, em cada exercício, cada treinador ter o seu foco e aquilo que está claramente a identificar, para que não ande disperso, e que eu possa estar de uma forma geral em cada exercício para corrigir tanto uma equipa como outra, mas de uma forma mais generalizada, e que possa ter os treinadores adjuntos ou assistentes ou colaboradores, como lhe queiram chamar, que possam estar claramente vinculados a determinados comportamentos concretos, para que o feedback seja mais no momento e mais capaz de entrar imediatamente nos jogadores. Depois, a seguir, temos ainda a filmagem do treino e procuramos, nos momentos em que vamos identificando que houve falhas ou que houve comportamentos a reforçar, procuramos depois fazer os cortes e individual, setorial ou coletivamente, irmos passando aos nossos jogadores aquilo que fizeram de bem, aquilo que fizeram de mal, e a forma como queremos melhorar ou manter e criar consistência em determinados comportamentos. Muito bem, pegando já nesta parte da análise, qual é que é a importância que dás a esta área da análise e numa perspectiva mais de jogo, se preferes focar a tua estratégia na equipa, naquilo que vocês têm à vossa disposição, ou se também procuras passar muita informação e uma mensagem aos jogadores daquilo que o adversário pode fazer e se perdem muito tempo, digamos assim, a contrariar aquilo que é o estilo e o modelo de jogo das equipas adversárias. Eu não te nego que
Pronto, eu acho que tudo é importante. Eu acho que quanto mais informação a esse nível nós tivermos, melhor. De qualquer das formas, penso que é importante priorizar e percebermos o que é o mais importante para passarmos para os jogadores. Para nós, aquilo que é realmente mais importante é a nossa ideia de jogo, a nossa forma de jogar. É nós olharmos muito para nós, confiarmos muito nos nossos jogadores e naquilo que eles são capazes de fazer, e que a nossa ideia de jogo tenha capacidade para, independentemente do adversário, nós sermos capazes de, nos diferentes momentos, estarmos preparados para qualquer situação adversa que eles nos possam criar. Porque, por muitos cenários que a gente, e é aquilo que nós acreditamos, por muitos cenários que a gente coloque do adversário, nós nunca conseguiremos chegar a todos os cenários que o adversário nos vai impor no jogo. E, portanto, nós queremos que haja identificação do adversário, naturalmente, mas que, independentemente de se o adversário chegar e mudar completamente a forma de jogar, que os nossos jogadores não fiquem bloqueados e, pelo contrário, saibam constantemente adaptar, percebendo que a nossa forma de jogar, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, como transições ou bolas paradas, que os jogadores estejam capazes de identificar aquilo que lhes está a acontecer e percebam que o mais importante de tudo é a forma como nós estamos e como nós conseguimos fazer as nossas coisas para que o adversário tenha dificuldades em jogar contra nós. E, portanto, nós temos uma análise muito, muito mais vinculada àquilo que é a nossa equipa, e depois temos ainda a análise do adversário, que acontece. Nós fazemos a análise do adversário em diversos jogos, procuramos passar regularidades aos nossos jogadores, tanto nos 4 momentos do jogo como nas bolas paradas, e passamos ideias base daquilo que são os comportamentos dos adversários, e procuramos, na escolha de exercícios semanal que fazemos, que procuremos ter, de acordo com aquilo que foi a nossa análise da própria equipa do jogo anterior, aspectos que queremos melhorar, coisas do adversário que nós queremos explorar, coisas do adversário que nós queremos ter em consideração, e nesse momento, portanto, antes do primeiro treino da semana, aquilo que fazemos é ter estes dados todos, e então a partir daqui vamos construir a semana de forma a que a semana tenha todas estas premissas, aquilo que nós queremos, que exercícios nós vamos escolher para este dia, para aquele dia, em que possamos melhorar aquilo que não fizemos tão bem no último jogo, reforçar aquilo que estamos a fazer bem e, ao mesmo tempo, escolhermos exercícios que, além disso, possam ter em consideração se o adversário nos pressiona de determinada forma, como é que nós damos mais ênfase a determinadas formas de sair para que os nossos jogadores estejam mais à vontade com determinadas formas, ou porque o adversário explora aqui ou ali, nós iniciamos, por exemplo, o exercício com uma dinâmica do adversário, mas logo a seguir sai para o nosso jogo. Ou seja, nós procuramos é criar a dinâmica de treino durante a semana que procure vincular aquilo que nós queremos corrigir da nossa equipa, aquilo que queremos reforçar, e ao mesmo tempo escolhermos exercícios que possam ter determinadas coisas que nós queremos evidenciar ou superar perante aquilo que vão ser as adversidades do jogo. Muito bem. E em relação a scouting, qual é que é, em termos de departamento de scouting, qual é que é a realidade do Mafra e qual é que é a importância que dás a esta área? Nós não temos. O Mafra não tem departamento de scouting. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a análise dos jogadores tem a ver connosco. Nós, enquanto equipa técnica, sempre que nos são passados jogadores, nós analisamos. Todos nós fazemos a análise do jogador. Inicialmente no relatório de todas as ações do jogador são vistas e depois passamos para jogos completos. Passando para jogos completos, quando achamos que há interesse naquele jogador, passamos a ver mais jogos. Procuramos nunca tomar decisões relativamente a um jogador sem termos visto pelo menos 6 a 7 jogos diferentes desse mesmo jogador, e portanto aquilo que procuramos é todos os treinadores veem, todos os treinadores votam para determinado jogador, e quando chega a esse nível, então temos que tomar uma decisão, e a decisão já é perante todas as análises que fizemos nos diferentes jogos, qual é o parecer que todos damos. Em termos de scouting, parece-me sempre que é importante que isso possa acontecer e que o clube possa ter, se houver essa possibilidade. Parece-me é que o scouting que houver em cada clube não pode estar única e exclusivamente, na minha ótica,
e eu sei que neste momento é uma discussão clara para toda a gente. Toda a gente acha que o departamento de scouting tem que trabalhar em função do treinador, independentemente do treinador que estiver. Eu acho que o clube tem que ter uma clara ideia daquilo que quer para a equipa, daquilo que quer para o jogo. E eu acho que é importante que todos percebamos que não existe, na minha ótica, a célebre ou o chavão que toda a gente diz de o treinador chega e tem que treinar estes, independentemente deles serem isto ou aquilo. É verdade que o treinador vai chegar e vai treiná-los. Aquilo que eu acredito é que se houver uma dinâmica clara entre scouting, departamento de scouting, equipa técnica, clube, e eu penso que se este veículo estiver muito bem identificado, eu penso que as chances de sucesso da equipa e as chances de sucesso de venda de jogadores, porque a ideia de jogo vai proporcionar determinadas vivências a esses mesmos jogadores que são contratados, penso que as hipóteses de sucesso serão muito maiores. Tanto para o treinador, como para o clube, como para o departamento de scouting. Porque eu penso que não se pode contratar, na minha ótica, os jogadores só porque ele é bom. Os jogadores são bons. Há muitos perfis de jogadores. Claro. E eles podem ser tanto melhores quanto melhor a ideia de jogo puder proporcionar determinados jogadores. E eu acredito que o treinador, por muito que nós queiramos dizer que há treinadores que podem ser camaleões, eu, na minha ótica, tenho dificuldade em ver treinadores que são capazes de aqui fazer um jogo direto, ali fazer um jogo de posse, ali depois fazer o jogo XPTO. Não consigo ver muitos treinadores que tenham esse nível de dinâmica tão dispersa. Porque aquilo que nós começamos a identificar é este treinador tem um perfil mais identificado com isto. Não quer dizer se joga com os alas abertos ou fechados ou com... Claro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o perfil de jogo. E eu, por exemplo, não vejo os treinadores que jogam habitualmente mais direto ou um jogo mais vertical, não os vejo tão à vontade no banco quando a equipa começa a circular a partir de trás com alguma paciência. Tal como não vejo os treinadores muito confortáveis no banco quando querem um jogo de construção e a certa altura a equipa começa sempre a jogar longo. Portanto, aquilo que eu sinto é que isto tem a ver muito com aquilo que é a crença de cada um de nós. E, portanto, eu penso que essa crença tem que ser anexada ao departamento de scouting. Não quer dizer que o treinador chegue e diga eu quero estes 20 jogadores, claro, e que o clube vá contratar estes 20 jogadores, mas penso que essa ligação entre o scouting e o treinador e o clube tem que ser uma dinâmica clara para que todos procurem perceber que importante é o sucesso da ideia de jogo, da equipa e do clube. E para isso acontecer, quanto mais em uníssono puderem estar, mais certezas e mais qualidade de certeza que vão ter no futuro. Sem dúvida, e ao fim do dia o treinador é um potenciador dos jogadores que têm à sua disposição, e essa sinergia entre todas as áreas faz sentido, e é aquilo que nós na ProScout também, enquanto empresa de consultoria de scouting, também defendemos. Passando para a parte final, relativamente às expectativas de futuro e à tua carreira, que ainda será muito longa, assim esperamos, gostarias de regressar à Primeira Liga e já tiveste algumas abordagens nesse sentido? Naturalmente que o objetivo passa sempre por nós conseguirmos chegar o mais alto possível. O objetivo passa por dar passos seguros, consistentes, e que nós sintamos que onde quer que cheguemos temos condições de podermos provar aquilo que somos capazes de fazer, e temos confiança naquilo que é a nossa forma de estar e de treinar e de podermos vencer. Por isso, naturalmente, queremos dar passos em frente, queremos conseguir projetar-nos enquanto treinadores, mas efetivamente neste momento não tem sido, e infelizmente devido à situação que estamos a viver em termos de país, nós tínhamos projetado para não tomarmos decisões enquanto o campeonato estivesse a decorrer. Portanto, nós queríamos focar-nos claramente no Mafra. Sabemos que por muito que quando a gente deixa de pensar efetivamente naquilo que é o nosso controle, o nosso trabalho, quando nós nos começamos a dispersar um bocadinho, normalmente é o momento em que as coisas começam a não acontecer de forma tão positiva como nós desejamos. E portanto nós tínhamos identificado que o campeonato acabava muito cedo, nós tínhamos tempo para, independentemente daquilo que acontecesse, nós temos capacidade para estarmos preparados para o que quer que pudesse surgir.
Por isso, neste momento houve algumas situações que foram surgindo, que foram acontecendo, mas que nós deixamos sempre passar e acabamos sempre por deixar rolar mais para a frente para que possamos tomar decisões, seja na continuidade no Mafra, seja qualquer situação que possa surgir de segunda liga, de primeira liga ou de estrangeiro. Estamos neste momento preocupados claramente em aquilo que vai acontecer em termos de clube, em termos de Mafra. Queremos muito continuar a fazer o jogo que temos vindo a fazer e a continuar a projetar os nossos jogadores também para que possam melhorar as suas vidas na próxima época. E, portanto, é mais aqui que temos estado vinculados. Em termos de ambição, naturalmente não podemos ser hipócritas nem negar que queremos poder chegar mais alto, temos a vontade de podermos chegar mais acima e naturalmente vamos procurar com o nosso trabalho que isso possa ser uma situação possível e a acontecer. Muito bem. E porque a conversa também já vai longa, uma última questão. Tu acabaste de tocar nesse ponto, que é a situação em que o país vive neste momento. Nesta altura delicada com o coronavírus, como é que tem sido feito o controle e a monitorização dos vossos atletas? Aquilo que nós temos vindo a fazer é o nosso preparador físico, que é o Bruno, tem estado sempre em contacto também com os nossos jogadores. Nós temos um plano de treino identificado para eles. Na quinta-feira, quando foi anunciado pela Liga que o campeonato iria parar, nós reunimos na sexta-feira com todo o plantel logo de manhã e eles foram encaminhados para casa para poderem estar no isolamento total. Eles têm feito o plano de treino identificado por nós, sendo que não negamos que é difícil, porque primeiro não temos data de regresso, e isso é uma situação difícil de gerir, até pela monitorização de cargas que podemos fazer ou não. Naturalmente que nós podemos tentar aproximar semanas padrão em termos de exigência, mas nunca é a mesma coisa, porque a relação pessoal é muito importante, as próprias relações entre os jogadores são importantes, e naturalmente também é importante a forma como o treino integrado, quero eu dizer, o treino da equipa possa acontecer, é absolutamente altamente difícil de nós podermos replicar isso numa situação destas. De qualquer forma, aquilo que temos procurado fazer é manter os nossos jogadores ativos, acreditar neles porque não temos forma de monitorizar. Portanto, aquilo que nós fazemos é acreditar neles como fizemos desde o início da época. Sabemos que são altamente profissionais e, portanto, acreditamos naquilo que eles são capazes de fazer. Procuramos que eles tenham hábitos diários habituais, ou seja, que tomem o pequeno almoço à hora que habitualmente tomavam connosco, que possam treinar mais ou menos no mesmo horário, que tenham uma alimentação regrada e que possam manter hábitos de sono. Portanto, que esses hábitos sejam mantidos para que possamos manter regularidades e que possamos manter o mais possível a atividade deles, para que quando regressarmos não possamos estar com uma perda menor do que aquela que seria de estar se estivessem absolutamente parados. Muito bem. Vasco, muito obrigado pela tua presença no Scout Talks. Foi um gosto enorme ter-te aqui connosco e agradeço o convite. Desejamos as maiores felicidades naquilo que será o resto da temporada. Vamos ver quando é que o campeonato vai retomar, mas também na tua carreira, que será muito longa e com muito sucesso, e assim esperamos. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, nós. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!